Sérgio, né, reencontrar o Sérgio. Eu não sabia muito bem a dinâmica, né, como que vocês trabalham. O Dário falou que seria mais em formato de conversa, e eu preferi trazer talvez alguns dados para a gente começar a conversa, né, e talvez compartilhar minha tela com vocês também, apesar do, né, do tema ser mercado e formação em tempos de pandemia. Pode ser assim? Eu não sei se o Sérgio prefere, de repente, fazer uma breve abertura para depois... Não, acho que pode ir. Eu trouxe, assim, algumas questões, indicadores, né? Trouxe alguns indicadores para a gente começar a balizar a nossa conversa. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Fechar tudo aqui, para não ficar pop gritando no meio do caminho. Host Disable Participant Screen Share. Acho que alguém tem que permitir que eu possa compartilhar. Dário, pode fazer isso? Essa plataforma está com uns gatilhos aí. Agora foi. Foi, né? Foi. Agora foi, Dário, valeu. Tá, desculpa que a gente inaugurou essa conta agora, então tem coisas que... Tá, não, bacana. Obrigada, Deu. Acho que vocês estão vendo? Vocês estão visualizando? Sim, está aqui. Ah, legal. Então, enfim, né, eu acho que a ideia foi falar um pouco sobre formação, voltar lá, sobre formação, e acho que não falar só sobre formação em ambientes formais de educação, né, mas vai falar um pouco o que está acontecendo no Brasil em termos de espaços de capacitação, de formação, de educação, e eu acho que nos últimos 10 anos a gente tem um cenário bastante positivo, né, de diversificação desse cenário, porque essa questão da formação, ela deixou de ser exclusividade dos ambientes, das instituições formais de ensino, né, que também tiveram um crescimento enorme, trouxe até uns indicadores para falar sobre isso, além dos cursos livres também, que tiveram um crescimento exponencial nos últimos 20 anos, mas essa questão da formação, ela passou a ser entendida muito fortemente como uma parte importante da cadeia produtiva do audiovisual, né? Esse status, né, então está aqui, que essa cadeia produtiva, né, que esse ciclo de produção, distribuição, exibição, preservação, que não está aqui, mas que a gente poderia também colocar, e que tem diversos agentes orbitando, né, orbitando ao redor dessa cadeia produtiva, passou a entender essa questão da formação como central mesmo da cadeia, né? E aí, esse tema, essa pauta, ela começou a ser incluída não só nas instituições de ensino, como estavam, mas também em outros órgãos públicos que atuam na área da cultura, na área do audiovisual, nos diversas entidades setoriais do audiovisual que o Brasil tem, né? E se a gente pensar em também começar a dimensionar, né, como é que são. Hoje, a gente está se debruçando agora em fazer esse mapeamento das entidades do setor, e num primeiríssimo levantamento, nós temos 100 entidades com CNPJ, ou seja, formalizadas, atuando no Brasil hoje. E dessas 100, isso sem falar nos coletivos, que se formaram nos últimos meses para dar conta da lei Aldir Blanc, que é uma coisa que eu gostaria de tocar também nessa conversa hoje. Mas se a gente pegar só essas 100 já formalizadas, que estão fortemente atuantes nos últimos 20 anos, grande parte delas pensa a questão da formação, né? Então, desde as maiores, né, se pensar na Brave, que é a Associação dos Produtores Independentes, se pensar na Abra Games, dos produtores de games, que tem um comitê pensando capacitação, a PAN, que é menorzinha, que surgiu mais recentemente nos últimos 5 anos, que é dos produtores do audiovisual negro, mas que também não só
criaram um braço de capacitação, como criaram também uma startup que surgiu dentro da entidade para agenciar os talentos negros do audiovisual, né? Porque com essa demanda de diversidade nas equipes, dentro das emissoras de TV paga, das emissoras de TV aberta, das equipes de produção que tem que responder a critérios dos editais públicos e que para isso tem que abrir diversificação racial e étnica na sua equipe, onde é que você vai buscar essas pessoas? Essas pessoas estão espalhadas, né? Então, a PAN, enquanto entidade, que tem como pauta principal o fortalecimento, o empoderamento dos realizadores negros, pensou nisso e falou, não, então a gente, já que não há, essas pessoas estão espalhadas, só nós conhecemos essas pessoas, faremos não só nosso braço de capacitação para torná-los mais visíveis e mais capazes de enfrentar esse mercado competitivo, mas também vamos agenciar esses talentos negros, né? Então, essa questão deixou de ser uma questão das instituições de ensino, nos vários níveis, né? Do técnico, do superior, do ensino livre. Mas, enfim, eu trouxe aqui alguns dados para falar compartilhar com vocês muito em torno da minha atuação no Forcine, né, que é um Fórum Brasileiro de Ensino, que congrega parte dessas instituições de ensino que atuam no Brasil, né, em cinema e audiovisual, que são 36, entre públicas e privadas, e que passou a incorporar cursos livres também, e que fez um mapeamento de como esses cursos vinham sendo pensados nos últimos anos, né? Qual é a natureza, qual é o DNA desses cursos? Eles surgem motivados por quais motivações? Eles têm que características, que modalidades, presenciais ou à distância, tal. Então, eu fiz um pequeno recorte, assim, só de alguns desses dados, mas se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar a pesquisa na íntegra. Mas, assim, alguns achados, né, que houve um aumento de 300% nos cursos de graduação nos últimos 13 anos, entre bacharelados e tecnológicos, isso no Brasil todo, né? E essa proliferação dos cursos, enfim, só para a gente ter uma ideia, né, hoje temos aproximadamente 100 cursos, né, fazendo um arredondamento, 100 cursos superiores, e na década de 60 nós tínhamos 3. Né? Então, de 60 para 2020, ou seja, em 60 anos, nós tivemos um aumento de 3 para 100 cursos. Né? E entender esses porquês, né? Esses porquês, quais os porquês contextuais, né, dessa proliferação? Bom, a gente tem que falar, houve o desenvolvimento da indústria, trouxe alguns dados também para a gente falar desse crescendo, mas se a gente pensar só nas políticas públicas federais, né, para ensino, a gente teve a questão do Reúne e do ProUni, né, que aumentou o número de campos das universidades públicas, que esses vários cursos de cinema e de audiovisual foram criados dentro desse âmbito. Né. Teve o barateamento dos hardwares e dos softwares nos últimos anos, o que possibilitou que novos cursos fossem criados. E esses cursos estão devotados, né, estão a formar que tipo de egresso, né, para atuar em que setor. Então, para tentar responder a essa questão, essa pesquisa do Forcine, ela foi olhar os projetos pedagógicos desses quase 100 cursos que estão cadastrados no MEC, né? Então, a gente foi buscar na base do EMEC, que é uma base online, onde eles estão lá disponíveis, e fomos buscar os projetos pedagógicos a partir disso. E verificar qual que era a aproximação ou não desses cursos com os mercados em que eles se situam. Pode ser no nível regional, pode ser no nível estadual, pode ser no nível nacional, enfim. Mas que correlações eles têm ou não com os ambientes industriais em que estão inseridos, né? Então, essa grande figura aqui
Dos respondentes, nem todos responderam, então a gente, do nosso universo de 100, a gente não teve os 100 respondentes, mas de qualquer maneira dá para a gente aferir um pouco, né, o que está acontecendo a partir dos que responderam. Então, a maior parte dos cursos que estão nas instituições públicas são bacharelados, que é essa linha aqui em azul. A gente tem pouquíssimos tecnológicos, e a gente tem só uma licenciatura, né? A gente tem, na verdade, um tecnológico e uma licenciatura nas públicas. Enquanto nas privadas, que é essa outra coluna aqui, a gente tem um total de quase 39% de bacharelados, e a grande maioria, ou seja, uma relação inversa, né? A grande maioria das instituições privadas são cursos tecnológicos, ou seja, eles estão mais dirigidos para formar alguém que vai sair mais especialista do que alguém que vai cursar um curso de bacharelado, que é um curso mais genérico, mais generalista, né? Esse dado aqui é um dado interessante para a gente também pensar a questão da pandemia, né? Então, 96,5% dos cursos hoje no Brasil, superiores, né? Eu estou falando dos superiores, eles são presenciais. Só 3,4% estavam preparados para atuar 100% à distância, ou seja, nasceram com o DNA de ensino à distância, né? Então, isso aqui já mostra uma questão muito... Isso aqui eu estou falando de um quadro que é um quadro de 2019, né? Esses 96,5% desses cursos tiveram que rapidamente se reinventar nesse último ano de 2020, mas a gente pode falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente, sobre os impactos, né? Bom, 50% deles está na região sudeste, o que já mostra uma concentração, que é uma concentração que vai na contramão do que está acontecendo em termos de produção audiovisual no Brasil, né, que está muito descentralizada a partir das políticas do Fundo Setorial do Audiovisual, e mesmo antes do Fundo Setorial, de regionalização dos editais e do fomento, né? Ou seja, que passaram a ter todo edital lançado, principalmente do governo federal, que na verdade são os recursos mais importantes em termos quantitativos que a gente tem no país, né? Passaram a terem cotas para a região norte e nordeste, para a região sul, para a região centro-oeste, que é Minas e Espírito Santo. Centro-oeste, Minas e Espírito Santo. Ou seja, essas regiões começaram a ter injeção de recursos financeiros, começaram a desenvolver polos de produção, começaram a capacitar, né, os seus profissionais localmente, mas não tiveram um crescimento, um acompanhamento dos cursos superiores na mesma medida em que esses mercados se desenvolveram, né? E aí é interessante ver que a atuação dessas entidades foi super importante nesse sentido, porque eles tiveram o dinamismo e a mobilidade, a flexibilidade para criar cursos mais emergenciais, digamos assim, para responder essas respostas locais de formação de mão de obra técnica decorrente dessa injeção de recursos e do aumento dessas produções. Bom, isso aqui também foi um dado do estudo. Se eu me alongar demais, você me corta, tá, João? Fica à vontade. Para a gente passar a bola, mas... Bom... É super legal, fica à vontade. Tá. Isso aqui eu acho que é uma questão bastante interessante de pensar de formação também, porque daqueles projetos pedagógicos todos, o exercício feito foi o seguinte: vamos dividir todas as disciplinas de cada um desses cursos nesses eixos, que são os eixos das diretrizes curriculares que foram criadas no ano de 2006, que foi instituído pelo Ministério da Educação, e que um pouco que orienta, né, são diretrizes, os cursos não são obrigados, mas devem observar ao menos esses eixos de realização e produção, de teoria e análise crítica, linguagens, economia e política, artes e humanidades. O quanto cada curso vai
se compor a partir de cada uma dessas categorias, desses eixos, depende do DNA do curso, do perfil do corpo docente, do interesse regional, enfim. Fica a critério de cada um dos cursos optar qual vai ser a divisão desse percentual em cima desses eixos. Mas numa média, ou seja, achatando, né, todos os cursos em uma média grosseira, a gente chegou nisso, que 44% dos cursos, das disciplinas dos cursos, são de realização e produção, o que nos leva a entender que ele passa esse aluno passa grande parte do seu tempo com a mão na massa, né, praticando, realizando, criando. 22% teoria, análise histórica e crítica, ou seja, uma parte mais teórica do curso, 14% linguagens, também teórica, apenas 8% de economia e política, apesar de ser um eixo a ser observado tanto quanto os outros, né? Tem uma defasagem enorme de disciplinas aqui nesse eixo, e 12% de artes e humanidades. Então, o que mostra isso, né? Poxa, então, de fato, ele está vindo atender a demandas que são colocadas pelo mercado, a princípio, né? Quando a gente olha esses grandes números, ou essa grande média. Só que isso não confere com duas outras pesquisas que foram com dois outros dados, né? Que a gente cruzar dois outros dados, que é o seguinte: o gráfico da esquerda, foram perguntados para as instituições de ensino superior como que se dava a relação desse aluno, ou seja, da escola, com o mundo exterior, com o mercado, com as empresas. E aí elas responderam: olha, esses alunos, grande parte deles se relaciona através de estágios, através de locação de equipamentos, visitas técnicas, participação em eventos de mercado. E pouco de produção de conteúdo. Produção de conteúdo aqui a gente está falando de produção conjunta, ou seja, projetos de produtoras desenvolvidos dentro de escolas, ou ao contrário, né, projetos que nascem de forma conjunta, desenvolvidos por alunos. Então, ainda, essa questão de projetos conjuntos com o ambiente de dentro e de fora da universidade e produção de conteúdo ainda são muito frágeis, né? E essa fragilidade, ela aparece aqui nesse outro de fundo preto, que é quando nós perguntamos, em uma outra pesquisa, né, que foi feita em conjunto com o CIAESP e a APRO, que são duas entidades grandes, uma mais voltada a cinema, a outra mais à publicidade, e a SPCine e Forcine, que perguntaram para as empresas, aí foi o estado de São Paulo, né, o território delimitado. E essas empresas paulistas responderam que esses egressos, eles chegam com muito pouca experiência prática, com pouquíssimo conhecimento de mercado e com uma base técnica muito fragilizada. Então, se a gente cruza esse dado, né, esse aqui em preto... Desculpa, João. Não é o contrário do outro dado, né? Pois é, né? Será que o que a gente está fazendo exatamente aqui nesses 44% dessas disciplinas? Como é que a gente está conduzindo essas disciplinas para ver um divórcio, né, tão grande quando deflagrado com quem está fora esperando esses egressos? E ao mesmo tempo, a gente vê aqui também, né, se olhar ao invés do copo meio cheio e meio vazio, se a gente olhar esse copo meio cheio, a gente pode entender o seguinte: olha, existe ainda grande potencial de aperfeiçoamento desses projetos pedagógicos, né? A gente tem que investir mais nisso aqui, a gente tem que investir mais nessa produção. Então, sabe, aumentar essa produção dentro de laboratórios, investir... não, a gente sabe que equipar laboratórios do ponto de vista técnico é muito custoso, uma universidade pública especificamente, mas que existem formas interessantes que alguns cursos já aplicam de usar laboratórios das empresas, né? Então, se a gente pensar na EBAC São Paulo, que é uma escola
de artes britânicas, enfim, de alta tecnologia, né? Eles estão formando gente para atuar no mercado de VFX, de animação 3D, enfim, que exige softwares mais parrudos, computadores mais nuvem, computadores em nuvem, com grande memória e tal, que a escola não teria condições de ter essa tecnologia tão up-to-date quanto uma empresa de pós-produção, por exemplo. E a solução encontrada para a capacitação desses jovens que querem atuar com pós-produção, né, nesses diversos segmentos, vamos tornar uma empresa de pós-produção parceira na nossa escola, e essa empresa de pós-produção é a primeiríssima a ter interesse em empregar esses alunos, né, que disponibilizaram o seu parque técnico, a exemplo da O2 Post e a exemplo da Quanta Post, que são as duas maiores empresas de pós-produção na América Latina. Né? Então, acho que esses cases têm que ser observados. É claro que isso não se aplica, você não vai ter uma Quanta Post, uma O2 Post no Pará ou em Pelotas, né? Você vai ter que construir outras realidades, mas eu acho que são iniciativas que valem a pena ser observadas pelo ineditismo, né? E pela visão, né? Pela visão de ter uma escola parceira, né? de uma empresa que está mais up-to-date com essas questões. Bom, como último gráfico que eu trouxe aqui dessa pesquisa, é só uma inquietação minha, mas que vai para o desfechamento da minha fala também, que é o seguinte: em azul, aqui no eixo X, né, a gente tem as universidades, cada uma delas é uma universidade, e no eixo Y a gente tem as disciplinas. Então, em azul é o total de disciplinas do curso, por exemplo, aqui é da FAP, essa primeira coluna. E em vermelhinho, o total das disciplinas que são devotadas para gestão e negócios. Da FAP, por exemplo, é só este vermelhinho aqui, insignificante. Assim como é insignificante para todos os outros cursos. Nós estamos na UFSCar, deixa eu achar que aqui também é difícil de visualizar. Bom, nós somos também um desses insignificantes vermelhinhos, ou seja, a gente tem pouquíssimas disciplinas devotadas para pensar que esse aluno, que esse egresso, ele vai ser um futuro prestador de serviço que vai ter que ter uma pequena empresa, uma MEI, ou vai ser uma empresa LTDA, né, que vai ser feita com outros sócios. E isso, na verdade, é o que a gente observa, né? Na pesquisa que a gente fez com as empresas produtoras, nós perguntamos assim, uma das questões era: qual é a formação dos sócios da empresa? E aí, grande parte dessas empresas tem sócios com formação em cinema e audiovisual. Mas eles não foram preparados para ter uma empresa. Nunca se falou nisso nos cursos, ou se falou naquele segmentozinho vermelhinho, falou muito poucas horas dentro dos 4, 5 anos que eles passaram no ensino superior. Né? Então, eles não foram preparados, de fato, para gerir um projeto ou um negócio. Né? E são essas produtoras que aparecem aqui. Isso aqui é um gráfico da Ancine, quer dizer, baseado nos dados da Ancine, que fala do crescimento do setor, e aí, né, o recorte aqui foi feito colocando os marcos legais, né? Então, em pretinho aqui a gente tem, olha, em 93, 90, né, a gente teve o fim da Iprafilme, Colors, etc e tal, quase se zerou a produção. 93, lei do audiovisual começa a surgir, e como a partir dessas políticas públicas federais, esse aumento de produção se deu. E esse aumento de produção se deu com, obviamente, o aumento das empresas produtoras. Né? A gente não chegou à toa até 2018, e aí eu vou falar já dos dados de 2019, em 171, e aqui fazendo só o recorte dos longas, tá? Eu também tive que fazer um recorte porque o tempo não ia dar para tudo. Mas esse boom em que nós estávamos vivendo, né, até ontem, até 2019, ele se deu também nas salas de exibição, no crescimento e no aumento do parque de salas exibidoras, que ainda é pequeno,
comparado com o México, que tem 6 mil salas, ou com os Estados Unidos, que tem 10 mil salas. Então, ainda há um potencial de crescimento. Esse crescimento no número de ingressos vendidos, e esses números de ingressos vendidos, a gente está falando não só de filmes estrangeiros, a gente está falando de filmes estrangeiros e filmes brasileiros. Então, mais salas, mais público consumidor, e, ao mesmo tempo, essa mudança de cenário público-consumidor, que, ao mesmo tempo, continuou indo no cinema, mas continuou deixando de assinar TV paga, né? Aqui é o número de assinantes de TV paga no Brasil, como ele decai de 2013 para cá. Então, esse perfil desse desse consumidor que hoje, né, esses dados aqui de junho de 2020, que a Netflix chegou a 17 milhões de assinantes, e só a Netflix ultrapassou o número de assinantes do Brasil inteiro de TV paga, que tem 15 milhões de assinantes, e vem decaindo, né? Enfim, diante de todo esse boom, dessa efervescência, dessa oxigenação da indústria, das empresas, do número de técnicos atuantes, de profissionais formados, nas instituições de ensino superior, nos cursos livres, nós, a partir de 2018, começamos a enfrentar esse desafio, né? Então, eu queria retroceder também um pouquinho, de falar, apesar do tema ser pandemia, retroceder um ano antes da pandemia, porque, na verdade, os desafios e as impermanências desse setor, elas começaram em 2018, na verdade, né, enfim, a tomada do poder do Jair Bolsonaro, com a extinção do Ministério da Cultura. A instituição, primeiro, foi vinculada ao Ministério do Turismo, depois ao da Cidadania, depois deixou de ser ministério, passando a ser secretaria, né? Nesse meio tempo, de 2019 para cá, tivemos de 5 a 6 secretários ocupando este posto. Então, como a gente falar de permanência de políticas, né, com um cenário como esse, instável como esse, que você não tem nem com quem dialogar dentro do governo federal? Por outro lado, na Ancine, e a gente tem que observar, né, que como é que a nossa política cultural estava desenhada? Era um tripé, né, em que nós tínhamos Ancine de um lado, o Conselho Superior de Cinema vinculado ao Ministério da Cultura de outro, e a Secretaria do Audiovisual como outro tripé. Então, se você decepa a cabeça dessa política, que é o Ministério da Cultura, onde estava o Conselho Superior de Cinema, isso quer dizer que todo o sistema ele vai ser demolido, né? E, de fato, o governo federal começou decepando a cabeça, né? Decepou a cabeça para depois decepar os outros 2 pontos que sobravam desse tripé. Então, como é que ele decepou a Ancine? Ele simplesmente deixou a diretoria colegiada com apenas um diretor por 5 meses durante o ano de 2019. Depois tiveram substitutos, interinos, e, enfim, a diretoria até hoje ela está desfalcada, né? Ela está com substitutos interinos. Nós ficamos, durante 8 meses do ano de 2019, sem cota de tela, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as salas foram majoritariamente ocupadas pelo produto estrangeiro. Então, nós tínhamos grandes blockbusters, né, da Marisa Leão, de produtoras do Rio de Janeiro, comédias com Globo Filmes, aptas a ser grandes fenômenos de bilheteria, e que não tiveram que sair de cartaz, porque, por falta da cota de tela, obviamente, os exibidores optaram por colocar filmes de maior rentabilidade. Houve, e aí foi a pá de cal, né, a ação do Tribunal de Contas da União, que alegou que a forma com que a Ancine vinha fazendo a sua prestação, vinha aferindo a prestação de contas dos projetos financiados, que ela era ilegal, e aí grande parte dos funcionários migraram para esse setor de prestações de contas, o que paralisou completamente o funcionamento da agência para fomentar novas produções. E a gente está falando de
séries de televisão, animações, ficção, etc. Documentários. Portanto, todo o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um recurso que apenas para o setor audiovisual ele é maior do que todo o Ministério da Cultura para todos os outros segmentos culturais, esses recursos ficaram lá paralisados, né? Que giram em torno de R$1 bilhão. Ficaram paralisados por falta de capacidade operacional da agência em desembolsar mais recursos, sendo que já tinha um passivo de prestação de contas exorbitante para dar conta. Tá. Bom, veio o Covid, de novo, as produções que estavam em andamento por conta dos recursos ainda remanescentes do ano anterior tiveram que ser paralisadas, salas de cinema fecharam, distribuidoras estrangeiras deixaram de contribuir com o Condecine, porque, obviamente, não lucraram dentro das salas de cinema, né? Então, não lucraram, não repassaram para o governo brasileiro, que, por sua vez, não repassa para o setor. Então, há aí uma engrenagem de paralisação, né? E que aí chegamos nesse ponto onde estamos agora. As poucas produções que ainda têm recurso em caixa para irem para a rua, filmarem, continuarem suas diversas etapas, né? Elas têm que seguir rígidos protocolos de segurança, o que encarece um orçamento que já estava dimensionado no passado, e ela não tem como redimensionar agora, porque não existe lei que ampare que ela redimensione esse orçamento. Ela tem que preparar todo um conjunto de profissionais, como, por exemplo, um produtor de segurança, que era uma carreira, uma função que não existia no passado, que é um produtor de segurança num set de filmagem. É um cara que passou a existir a partir de ontem, né, a partir de agosto, quando esses protocolos de segurança foram aprovados pelas entidades do setor, passaram, né, por suas agências de fomento locais, como o nosso, a SPCine, que validou, chancelou esses protocolos, e que agora todo mundo tem que seguir, todo mundo que trabalha de forma remunerada tem que seguir, né? E qual foi a reação? Estou falando muito, João? Não, está super bacana, está ótimo, temos tempo. Assim, eu estou indo para o desfecho, tá? Qual que foi a reação do governo federal? Desculpa, não, você falou uns 30 minutos, 35, então está bem no tempo aí, mais 5, 10 minutos, tranquilo. Tá. E qual foi a reação do governo federal frente a essa pandemia, né? Que o que se espera, o que se esperou, né, de todos os governos ao redor de todos os países, foram ações emergenciais de mitigação dos impactos da crise, né? Então, o que nós vimos do governo federal foi uma ação muito tardia, né, em relação a esses impactos desencadeados na cultura, e que ela se desenhou através dessa lei, a Lei Aldir Blanc, que, por sua vez, foi centralizada para os estados gerirem esses recursos. Eu trouxe aqui, esses dados saíram recentemente, feitos pelo painel de dados do Itaú Cultural, como que aqui nas linhas a gente tem alguns estados, tá? Eu recortei porque eu acho que não interessa falar de cada estado especificamente, mas o que eu trouxe aqui? Aqui, deixa eu pegar o indicador, aqui. Equivalência dos repasses da Aldir Blanc em relação ao orçamento previsto do ano de 2020. Então, cada estado tem um orçamento para a área de cultura, né? Previsto no ano anterior na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, cabe a ele executar esse orçamento, abrindo editais, chamadas públicas, etc. E o que a gente viu, apenas com os recursos que vieram da Lei Aldir Blanc, foi que, em alguns estados, isso representou 10 vezes o orçamento da cultura, 40 vezes, 20 vezes, 200 vezes o orçamento anual daquele estado da cultura. 300 vezes. Então, eu trouxe aqui em azul escuro, só para a gente ver que, apesar de ter sido um movimento tardio do governo federal, que está sendo agora, né? Os editais
foram abertos em setembro, outubro foi chamada, o Sérgio deve estar em alguma dessas comissões de seleção aí, de game, provavelmente, para selecionar, de ter que desembolsar esse recurso até dezembro, né? Porque senão vai embora esse recurso de novo. Então, alguns estados tiveram esse grande montante de recursos caindo do céu, recursos que eles nunca viram antes, né? Quer dizer, foi um mecanismo de fomento tardio, mal desenhado, que poderia ter um grande impacto, mas que a gente sabe que não vai ter, porque eles não vão ter nem capacidade de executar esses recursos, né? Bom, enfim, E, por outro lado, o governo federal abriu linhas de capital de giro para as empresas que estavam fechando suas portas, a exemplo das várias salas de cinema que tiveram que encerrar sua operação, etc. e tal, mas que são empresas pequenas, de pequeno porte, que não conseguiram acessar esses recursos. Então, de novo, foi uma política ruim, né, que não atendeu aos interesses e não protegeu, de fato, esses agentes. Bom, há desafios que vão para além da Ancine, né? Eu acho que os Gêmeos, os alunos que estão aqui da pós-graduação, trabalham muito, né, nesse espectro do vídeo on demand, e a gente sabe que essa discussão que começou na Ancine de regulação do vídeo on demand há 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, né, a partir do primeiro projeto de lei do Ricardo, do Rodrigo do Teixeira, Paulo Teixeira, do PT, essa discussão foi engavetada, e hoje o movimento é justamente difusão, de tentativa de difusão, de desregulamentação. Então, o que nós havíamos caminhado no sentido de tentar reproduzir as conquistas obtidas no setor do audiovisual, ou seja, na lei de TV a cabo, a lei 12.485, essas conquistas que permitiram que o produtor independente pudesse ter acesso ao fundo setorial do audiovisual, pudesse ter a janela, que é a janela do canal a cabo, né? Uma cota para essa produção brasileira, etc. e tal. Então, tudo estava sendo caminhado para que este modelo passasse a existir também na regulação do VOD, né? Então, hoje em dia, isso nada indica que isso vá acontecer, muito pelo contrário. Essa última fusão que teve da AT&T e Warner só mostrou o quanto esses lobbies estrangeiros atuantes no Brasil estão se aproveitando desse vácuo, da inexistência de um governo federal atuante de forma da forma com que desejávamos, né, protecionista do nosso segmento, e eles estão ocupando esse vácuo para interferir nessa regulamentação, né? Então, essa fusão foi claramente um pedido do Jair Bolsonaro, que atendeu, obviamente, à economia do audiovisual norte-americana. Quer dizer, para o Trump, se para o Trump intervir num outro governo federal, junto a um outro presidente, ele está dizendo que a economia do país, a economia do audiovisual do país dele é importante para o país, né, para o PIB do país. Se não fosse, não deixaria de ser um problema presidencial. Enfim, aí a gente cai nessa questão, né? Hoje, com a pandemia, a gente viu que a economia do audiovisual, a exemplo dessa fusão da AT&T com a Warner, ela é uma questão central da economia no mundo contemporâneo, né? A pandemia só explicitou isso a partir do momento que todos nós temos que nos comunicar a partir de telas, a partir de imagens e movimento. Então, antes da gente... Então, eu queria fechar aqui para depois, talvez, a gente falar da impermanência. Então, como é que a gente sai dessa, né? Quais os caminhos que a gente pode apontar para o futuro? Mas eu acho que assim que eu queria encerrar esse cenário. Ok. Parar por aí agora? É isso? Bom, queria muito agradecer, Alessandra, acho que você é um dos nossos maiores especialistas no país da economia do audiovisual, e é um prazer tê-la como colega no departamento, poder ouvi-la. É sempre bastante inusitado, né? Porque, como os dados apontam, pouco se fala, pouco se discute, pouco se pensa esse campo que é totalmente estratégico, né? Então, é sempre muito bom ouvir você falar.
Agora, então, seu Sérgio, depois a gente, a Jenny fez uma pergunta. Deixamos para o final, né? As respostas, pode ser? Jenny, então, aguardamos, depois da fala do Sérgio, a gente abre para as conversas, ok? Eu vou descompartilhar aqui. Então, Sérgio, por favor, fique à vontade. Legal, então obrigado, João, Dário, pelo convite, obrigado pela participação de todo mundo aqui, acho que Facebook, YouTube, enfim, que está sendo streamado, sábado de manhã, né? Então, sempre louvável aí, muito bacana ver o interesse de todas e todos na participação aqui e parabenizar aí, né, o James aí, não só por esse evento, mas por todas as atividades que vocês têm feito ao longo dos anos, apesar de todas as impermanências, vocês permanecem firmes e fortes e acho que isso é uma coisa muito positiva quando a gente pensa no papel da universidade, né? Então, todas essas ações aí são incríveis. E compartilhar, né, o João já falou, mas da enorme satisfação de ouvir a Alessandra, né, então, o mesmo elogio que eu faço ao Gêmeos, eu estendo à Alessandra, assim como é gratificante termos pessoas como a Alessandra, né, não só altamente capacitadas, mas extremamente engajadas, né, e de fato, a falta que faz termos mais pessoas como a Alessandra, como vocês, e mais pessoas em determinados lugares também que deveriam estar e não estão, né? Então, uma vez a Santella me disse que ela dos ensinamentos do Percy, ela tinha tirado uma frase que estava solta num dos escritos lá dele, que ela tinha pesquisado em indiana, que era alguma coisa como a verdade insiste, né? Então, apesar da impermanência, a verdade insiste, né? E a gente sempre torce para que ela se manifeste, pelo menos no tempo de vida, né? No tempo da nossa vida. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Mas, enfim, então, só para compartilhar a enorme satisfação. Acho que a Alessandra facilitou bastante as coisas também, com uma série de dados e de reflexões pertinentes. Eu fui anotando algumas coisas aqui para tentar dialogar e não me repetir, e, ao mesmo tempo, ser o mais breve possível, porque eu quero voltar a ouvi-la, né? A minha atuação ela é muito mais restrita, né, do que da Alessandra, né, no sentido tanto de atuação como de pesquisa, né, e também dentro da minha área, que é mais circunscrita aí ao universo dos games e animação. Claro, a gente considerando games e animação, então vou falar um pouco mais dessa perspectiva, né? A Alessandra fez parte aí de um estudo muito interessante, né? Mapeando aí o cenário né, do mercado de animação, da animação no Brasil, mas um estudo desse voltado, né, também para essa questão da formação, enfim, e dessa ponte toda com o setor público, né? No campo dos games, da animação, seria muito positivo, né? Eu vi uma vez também no EMEC, né? Se não me engano, salvo engano, 160 cursos de jogos digitais existentes no Brasil, a grande maioria tecnólogos, né? E tenho a impressão, a sensação, não me lembro de cabeça dos números, mas alguns já na modalidade de EAD, né, que a Alessandra apresentou o gráfico, talvez até mais do que os de audiovisual. E eu vou pegar um gancho pelo final da Alessandra, né, que ela coloca essa questão né, do audiovisual como uma política
nacional, relevante, e para a gente isso é muito caro, né? Quer dizer, quando a gente fala de animação, um dos países, né, que a gente sempre tem em conta quando pensa nesse escopo maior de políticas de animação é o Canadá. E a animação no Canadá se desenvolveu muito, né, a partir do National Film Board, então, que é um órgão que tem quase que um status, né, de Ministério da Cultura, né, por si só. Eu lembro quando veio o presidente do National Film Board ao Brasil, pelo cerimonial, né, de governo e etc., ele teve que ser recebido, né, no aeroporto pelo Gilberto Gil, que na ocasião era o ministro da Cultura. Então, porque não havia um outro cargo equivalente no Brasil, ou mais próximo a isso, seria o próprio ministro da Cultura, né? E como essa experiência do Canadá ela foi muito importante a partir da animação. O Canadá também aí é um dos expoentes aí em termos de games, né, de jogos digitais hoje, e mesmo influenciou, ajudou muito na questão da animação do Brasil, né? Enfim, alguns dados históricos de relação, mas, por exemplo, o próprio o Animamundi, né, que tem um papel crucial na animação brasileira, não só por conta do festival, né, mas na própria formação, né, essa formação mais livre, assim, de animadores, né? Então, muitos animadores hoje, né, antes da gente ter os cursos de animação, que ainda são muito poucos no Brasil, se interessaram pela animação a partir do Animamundi. A gente está falando de uma época que a gente só tinha os canais abertos de TV, né? E o Animamundi era onde essas pessoas falavam, caramba, tem um negócio que não é só os desenhos animados aqui dos programas infantis que passavam de manhã na televisão, né, nos canais abertos. E os organizadores do Animamundi se conheceram, né, numa parceria que teve do governo brasileiro com o canadense para a formação de animadores, né? Então, como é importante isso, tá? Então, assim, minha fala, ela, né, vai um pouco ao encontro disso, ela é mais limitada, né, a esse universo do games e da animação, mas sem esses dados e muito menos toda essa competência da Alessandra para falar disso, tá? A gente tem uma associação muito nova, muito recente aí, que é o CEAnima, né? Até a gente participou junto, né, com o Forcini, com a Alessandra lá em Foz do Iguaçu, né, uma primeira edição. A gente acabou de fazer um outro encontro aqui, né, do CEAnima. Então, também, estou falando do CEAnima porque eu vou trazer uma informação que teve lá, que tem a ver com o que eu quero falar aqui, mas nesse sentido também da importância dessas associações, né? A gente tem, no campo da animação, basicamente a BCA, tem uma outra associação aí surgindo, né? Ou já em etapa inicial, mais dos estúdios, das empresas, né? E tem um canal mais próximo com a Fiesp, enfim. Mas o CEAnima nesse sentido de uma associação de estudo, né, das universidades. E numa das apresentações aí que a gente teve essa semana, uma pessoa trouxe um levantamento ainda preliminar que ela está fazendo sobre a questão do mercado de animação no Brasil e a questão dos animadores em si, né? E ele trouxe um dado muito interessante que de um formulário que ele disponibilizou e que ele pegou ali até, acho que 3 dias antes da apresentação dele, 100 respostas. Depois, o formulário, lógico, ele está crescendo, ele falou, peguei 100 porque arredonda para fazer a conta aqui. E praticamente 2/3 dos respondentes animadores estão trabalhando para fora do país, né? Então, seja em regime de contratação, quer dizer, brasileiros que estão morando fora do país trabalhando, ou trabalhando a partir do Brasil de forma remota, ou né, ainda pessoas que trabalham para fora do Brasil, né, de maneira esporádica, aí, como freelancer, etc., né? E isso se coloca uma questão aí, né? De maneira geral, isso também está acontecendo
com o pessoal na área de games, né? Então, uma discussão já antiga, que se teve muito tempo, lá atrás, né, quando se discutia políticas públicas das áreas também, enfim, né? Que seria o posicionamento do país em relação a esse mercado global. Então, isso passa evidente hoje por uma questão da desvalorização da nossa moeda, né? Salvo engano, aí nos últimos 2 anos, o real foi a terceira moeda mais desvalorizada do mundo, né? Então, né, assim, por natural que a qualidade do profissional brasileiro tenha despertado essa atenção, quer dizer, um estúdio, uma produção em outros lugares do mundo pode, né, contratar um profissional que muitas vezes vai ser tão bom quanto ou melhor, normalmente muito mais dedicado, né, do que o profissional do país de origem, e contratar isso por um preço de banana, literalmente, né, assim, pagando, sei lá, 1/4, 1/5 do que ele pagaria para empregar alguém em algum país da Europa, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia, né? E a discussão que se tem aí, evidente, é do posicionamento do país, né? Então, a gente está pensando no país como um outsourcing, né? Como é um posicionamento que muitas vezes a gente tem na Índia, na China, quer dizer, muitas associações, enfim, entendem que esse não é o melhor caminho, ou que pelo menos ele não exista sozinho ou de forma dominante, porque é evidente que também competir com a China e com a Índia, né, é bastante difícil, né, nesse sentido de você ter uma mão de obra abundante e barata, né? Então, essa é uma questão que se coloca. Claro que, né, a gente pode pensar aspectos interessantes, né, de qualificação, capacitação dessas pessoas, quer dizer, a partir do momento que elas trabalham em produções internacionais, e isso expande um pouco, né, a referência, a pessoa adquire também outros padrões né, de qualidade, de modos de produção, ganha experiência, ganha bagagem, né? Então, evidente que existe um lado bom e, principalmente agora em tempos de pandemia, uma receita que muitas vezes ela não teria trabalhando em qualquer outra produção aqui, até porque a gente está nesse momento aí que a Alessandra muito bem pontuou. Então, se coloca essa questão, né, como né, a situação do país está subjugado a essas outras economias do audiovisual, não ocupar aí no cenário internacional esse papel de player, né? E então é evidente que a gente tem um mercado, né, interno já bem assim, estabelecido e, como a Alessandra mostrou, né, em ascensão, em crescimento. Mas é claro também que hoje, quando a gente pensa, né, numa questão de indústria do audiovisual, colocando assim, o que não necessariamente tem que ser conflitante com a questão da produção independente, né, da produção local, da produção autoral, enfim, né? Mas quando a gente pensa nesse sentido de uma indústria, né, isso tem que passar, né, a meu ver, por uma questão internacional, e ainda falta bastante para a inserção, né, desses produtos brasileiros nesse mercado internacional. Eu acho que isso passa por talvez toda a cadeia aí, também falando aí em termos de formação. A Alessandra sinalizou muito bem essa questão da gestão dentro dos cursos audiovisuais, né? Na parte de games, a gente sofre um pouco menos com isso, porque os cursos de games, jogos digitais, estão mais próximos do design, e essa questão no design é uma questão né, inerente como no audiovisual, mas é uma questão já bem trabalhada de maneira geral nos cursos de graduação, né? Então, se você pensa na questão do artefato, do produto, né? Então, mesmo quando o design é em material, é de serviço, né? Então, quiçá a questão da internacionalização, quer dizer, se a gente tem uma lacuna, né, na questão da gestão, né, do ensino, na formação, quiçá pensar, então, essa formação de uma forma mais abrangente para
internacionalização. Antes da mesa aqui, eu já estava falando da questão, por exemplo, da tradução dos livros, né, da área que foram publicados em 2010, 11, e que em 2020 estão sendo traduzidos para o português. E o que a gente faz em português? Quem vai ler além do pessoal aqui no Brasil, né? Enfim, de uma parte de um pessoal aqui no Brasil. E o mesmo vale, evidente, que para a produção audiovisual como um todo. Como eu disse, na área dos games, isso também é relativizado, né? Porque não faz sentido você produzir um game para o mercado, nem tem como, nem que se a pessoa quiser, a menos que seja um caso muito específico, um game educativo, um game, né, para uma ONG, sei lá, alguma coisa muito localizada, mas, via de regra e tradicionalmente, o game ele já nasce como um produto global, né? Você põe lá numa plataforma, num provedor, e você não sabe da onde só se você quiser saber, lógico, mas você não sabe da onde vêm esses jogos, né? Eu sou curador também do Festival de Jogos de um festival, que é o Big Festival, Festival de Jogos Internacional. E os jogos chegam, e quando você vai ver, tem jogo da Estônia, da Letônia, de Israel, da Rússia, de todos os lugares que você possa imaginar. Pelo jogo, você não consegue dizer ele é daqui ou dali ou dali, né? A menos que você tenha uma referência prévia ou que ele tenha um elemento regional, qualquer coisa muito saliente assim, né? Então, esse é um ponto que eu queria pegar carona aí com a fala da Alessandra, né? E, nesse sentido, colocar essa reflexão, né? Que normalmente, né, esses países que são considerados potências no audiovisual, e aí não só falando em termos de indústria, mas também de mercado e formação, né? São também países referências em políticas públicas, não só de audiovisual, mas de vida, né? Então, talvez não seja por acaso. Então, quando a Alessandra, eu acho que de maneira muito feliz, Alessandra, você colocou essa questão pré-pandemia, né? Porque já havia toda uma sinalização pré-pandemia de que a coisa, né, para usar um eufemismo, não caminhava bem, né? E a pandemia, de fato, veio aí, né, assim, de uma maneira muito violenta, né, em cima de uma coisa que já não estava num caminho muito legal. Então, talvez, né, esses países, né, e essas políticas públicas tem alguma conexão entre isso, né? A Alessandra tem aí uma relação, acho que com a Dinamarca, né, Alessandra, que você está, Noruega, e eu acho impressionante, não sei se sou eu, mas assim, eu comecei a ter acesso a muito mais produtos audiovisuais dos países escandinavos, né? Me parece que também existe uma política, assim, o design escandinavo sempre foi, evidente, referência, arquitetura, mas de uns tempos para cá, eu não sei se são os algoritmos da internet que grudaram em mim, mas, assim, cada vez mais eu vejo referências de filmes e séries, né, nórdicas, né, assim, e nenhuma me decepcionou, né, assim, todas, né, de qualidade excelente, assim, para o meu gosto, e outras pessoas que eu conheço que compartilham isso, né? E aí, né, o que eu tinha pensado também para falar a partir disso, né, eu tenho uma coisa, quase que uma fixação, né, um pouco com a coisa da lexicográfica e etimológica, né, dos termos, né? E aí, ontem, deixa eu ver alguma coisa sobre impermanência, né? Porque eu tinha pensado o seguinte, quer dizer, quando que a gente não está num estado de impermanência, né? Então, lógico, a gente tinha a impressão que a gente estava no fundo do poço antes, e a gente viu que, na verdade, o fundo do poço era lama, né? Areia movediça, então afunda mais. Mas eu acho que cada momento histórico, né, tem a sua particularidade
e seja em termos de política, seja em termos né, de cultura mesmo, talvez a gente nunca tenha um estado de permanência, né? Então, as coisas todas estão sempre mudando, né? E quanto mais intrincada, né, são as relações entre essas coisas, como é a questão do audiovisual, das políticas e tudo mais que a gente está falando aqui, acho que mais complexo isso fica, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa, né, assim, no computador, tal, vendo a impermanência. E a primeira coisa que aparece, ou que apareceu para mim, né, porque os algoritmos também são customizados, né, falando sobre impermanência, é que a impermanência ela é considerada assim um dos tripés, né, da tradição budista, né? Então você tem um escrito budista, e eu estou falando aqui absolutamente de orelhada e sem ter o direito do lugar da fala, porque uma pesquisa muito breve de uma no máximo 2 horas ontem, e eu não sou budista, então eu não tenho esse lugar da fala, mas só como eu estou compartilhando, porque eu achei curioso isso, né? Então, no escrito budista, né, que supostamente teria sido escrito pelo próprio Buda, né, um dos livros, né, Dharmapada, né, coloca 3 fenômenos, e aí eles entendem por fenômeno tudo e qualquer coisa. Então, a natureza, as pessoas, as coisas, né? 3 características, né? Eles colocam 3 selos do Dharma, né? E uma delas é o dukkha, que seria a frustração crônica, né? Então, aquela coisa de termos a consciência, né, da nossa pequenez e das nossas limitações. O anatta, que seria como se fosse um não-self. E a terceira característica é o anicca, que é traduzido para o português pelos praticantes do budismo como impermanência, né? E eu pensei, né, como isso se relaciona com esse outro ponto também que eu estava falando antes, que talvez não por coincidência, né, aquilo que a gente tem como referência de boas políticas públicas para o audiovisual, e eu estendo aí os games e a animação, coincide, né, com boas políticas públicas de vida, né? Então, não quero fazer um discurso holístico, muito, né, qualquer coisa assim, mas como isso perpassa por tudo, quer dizer, né, entendendo que tudo é um fenômeno, então, começando com as próprias pessoas que estão na ponta, né? Então, a dificuldade, né, que as pessoas têm de estar em casa, de ter limitação de equipamento, limitações diversas aí, né? E outras limitações que a gente tem que são piores aí do que a quarentena para o setor, né? Então, né, dessa cegueira aí muitas vezes de determinados órgãos e instâncias, né? Então era basicamente isso assim que eu tinha para falar. Eu tenho um caso específico que aí na sequência eu posso trazer, que eu queria compartilhar nesse sentido de uma experiência que a gente teve, talvez ligado até mais ao aspecto extensionista, né, de extensão da formação nesse momento de pandemia, né? Então aí depois acho que num segundo momento eu trago para não me estender muito mais aqui agora. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Ô, Sérgio, obrigado a você. É sempre um prazer também tê-lo, essa sua expertise, né, nessa área tão bacana, design, games. Isso é sempre muito legal, a gente se aproximar e conhecer mais. E lembrando também que a Andréia esteve presente na semana passada, né? Foi companheira numa outra mesa que foi muito bem falada, foi muito bem comentada, todo mundo repercutiu muito a fala sobre literatura digital, né, que foi feita na semana passada. Então, bom, aí talvez seja a hora, não sei, Alessandra, tem uma pergunta, acho que essa pergunta foi feita em cima da tua fala mesmo, da Jenny, né? Por enquanto só temos a dela.
que, pensando na inserção laboral no audiovisual, os desafios em torno da permanência, não só por conta do Covid, gostaria de saber se já existem dados sobre o gênero, raça, faixa etária, etc., de quem está, entre aspas, conseguindo trabalhar neste momento. Acho que ela pegou a tua apresentação com os dados e fez a questão. Ah, entendi. Nesse momento, não, Gene. Se puder, se você quiser falar com voz, eles podem falar com voz, João? Sim, claro. Gene, se você quiser desenvolver um pouco mais tua pergunta, o que está te inquietando mesmo? Sim, bom dia, gente. Bom dia. O que me inquieta é um pouco essa relação, né? Você mesma comentou, né, que agora tem os bancos de talento que tenta um pouco inserir essa questão racial, né, de gênero. E nos últimos anos a gente vê um pouco esse movimento, né, dessa inserção. E aí tem aqueles dados que em 2015, 2016 teve uma tentativa, né, de pensar um pouco esse cinema com gênero, né, a cara do cinema no Brasil, alguns dados assim. E isso também parou, né, por conta do governo Bolsonaro, quando começou a pensar. E aí, pensando no próprio Bernardet, né, que ele meio que comenta que o cinema audiovisual meio que já nasce meio precarizado, né? E aí tem essas questões dos desafios. Aí, pensando nessa permanência, o que me inquieta é essa inserção mesmo de quem meio que está atuando pelas bordas desse audiovisual, né? Então, Gene, eu acho muito legal esse estudo que você falou, né, liderado pela Débora Ivanov, de fato se pretendia ser uma série histórica, né? Agora foi tão simples esse levantamento que foi feito em cima dos CPBs, né, do Certificado de Produto Brasileiro de cada obra registrada na Ancine. Então, é uma série histórica que, na verdade, nós podemos continuar fazendo, entendeu? Não mudou muito de lá para cá. De 2015 2016, a participação de mulheres e negros, né, e pardos na indústria, mas por conta, esse estudo foi importante para catalisar, na verdade não só ele, né, essa questão do empoderamento das mulheres, a formação do Mulheres do Audiovisual Brasil, que já está com, sei lá, 40 mil membros. Então, eu acho que foi uma série de movimentos que começou lá com o Me Too nos Estados Unidos, né? Nós não somos precursores disso. O Me Too começou nisso faz 7 anos que essa discussão estava rolando nos Estados Unidos, rolou na Europa, né? Então, na Europa você tem a instituição WIFT, Women International Film Association, então uma associação de mulheres que trabalham na indústria, super forte, que de fato vem para impactar e para interferir nas políticas públicas, né, para formular políticas públicas. Então, esse estudo da Ancine, ele nasceu nesse bojo, né, mundial, e tentando catalisar algumas discussões, e de fato conseguiu, né, e eu acho que grande parte, hoje, né, pelo que eu estou vendo, isso foi encabeçado pelo governo federal, mas deixou de ser uma ação liderada por ele, até por conta da mudança do governo, mas que capilarizou, né? Então, eu acho que ele nasceu de uma forma tão bem feita, com participação das entidades, que as entidades todas, e eu te falo, todas, absorveram essa questão de gênero e raça como pauta prioritária. E incluíram isso nas suas ações. Então, por exemplo, nós do Forcine, nós nesse ano de 2020 fizemos um mapeamento de gênero e raça do corpo docente dos cursos superiores em cinema audiovisual. E assim, os dados, obviamente, só reforçam aqueles de 2015, né? Então, a gente tem pouquíssimas mulheres docentes atuando na área de direção de fotografia, a maior parte das que atuam na área de direção de arte são mulheres, né? Então você já começa a ver como tem determinadas funções que têm gênero, né? Que são direcionadas para determinados gêneros. Então, e aí, por exemplo, nossa ação, pautamos o Forcine para fazer o mapeamento, porque a primeira coisa eu acho que a gente tem que ter dado, né? Vamos começar com os dados. Mas a APAN já começou falando, não, nós já temos os dados suficientes, que são os da Ancine, a gente tem que ir para a prática.
Então, vamos pautar. E por que eles fizeram isso? Porque eles começaram a receber uma série de demandas. O Netflix Brasil criou um departamento com 2 pessoas cuja função dentro do escritório é observar diversidade. E aí é diversidade dos jovens talentos contratados, diversidade das equipes, das profissionais que estão nas equipes produtoras contratadas, quem são as mulheres que estão dirigindo essas séries, entendeu? Então, observar toda a questão da diversidade nos processos produtivos que estão dentro da empresa. Assim como Netflix, a Amazon, a Disney, todo mundo que está chegando no país já está vindo com essa cabeça. Ou seja, a APAN simplesmente criou essa startup para resolver uma demanda que ela já vinha recebendo, que era o aumento de demandas de chamada de profissionais negros e pardos e mulheres, etc. Então, fala. Não, desculpa, que depois eu complemento, se eu puder, tem... Vai lá. Não, termina, desculpa. Não, eu sei que a Abra Games também tem esse movimento, né, o Sérgio? Se você quiser falar, eu não conheço muito. Não, mas desculpa, eu achei que você tinha terminado, conclui. Não, na verdade é isso. Então, assim, a gente não tem ainda esses dados, mas, Gene, eu acho que esse movimento que se iniciou em 2019 e 2020, muito em decorrência desse estudo da Ancine, em breve vai apresentar impactos muito positivos. A gente vai ter algumas surpresas nessas inserções positivas. Eu queria só complementar, enfim, né? Assim, acho que 2 ou 3 pontos, assim, mas assim, tem uma questão também, até puxando aqui para o tema da mesa de hoje, que a gente falando do mercado e do momento hoje, como qualquer outra área, existe também toda a informalidade, né? Quer dizer, tudo aquilo que está fora do radar, dos dados que são levantados. Tem colega meu economista que diz assim, a economia informal ela é maior que a formal no mundo, né? Porque ela contempla não só o informal, mas também o ilegal, o clandestino e proibido, enfim, né? Enfim, então talvez também tenha uma série de dados aí que não estejam no radar. E o segundo ponto que eu acho que é muito importante isso mesmo da atuação das entidades, né? Então nesse jogo político o papel das entidades é fundamental. Então muitas das políticas que a Alessandra mostrou lá no gráfico do tempo, elas surgiram por conta de pressões das associações das entidades, né? Então o trabalho ali, né, junto ao poder público, né, para se abrir editais e tudo mais. Em alguns editais, assim, até mais recentes, né, a gente, felizmente, começa a ver a observância de cotas, né? Às vezes é um pouco controverso, eu entendo a controvérsia, né, que existe, mas eu sou amplamente favorável a isso, né? Então, às vezes a controvérsia ela passa por uma questão que eu acho que não é o mérito da cota, né? Mas, por exemplo, quando teve editais de games, por exemplo, da Ancine, né? E aí uma outra questão que entra aí é a simetria regional, que a gente está falando de gênero, raça, faixa etária, quando a gente pensa na questão continental do Brasil, né? Como que é o audiovisual do norte do Brasil, por exemplo, né? Então, a gente, às vezes, assim, toma o Brasil por São Paulo, ou por Sudeste, né? Ou por Sul-Sudeste, enfim. Então, muitas cotas foram criadas. Nesse edital, especificamente, tinha cota para a região, para o gênero homem, né, para mulher e para a raça, né? Então, será preta. De maneira que haviam poucos projetos inscritos, né, que atendessem às cotas. Então, as pessoas que estivessem dentro dos critérios da cota tinham uma chance maior de ser selecionada. Então, alguns críticos, né, desse regime de cotas criticam um pouco isso. Então, o projeto ele vai entrar porque ele atende uma cota e não pela qualidade ou esse discurso da meritocracia, esse tipo de coisa. Eu acho que isso não passa pela questão do edital, mas pela ausência de um trabalho complementar do governo, né, de ampliação dessa formação, né?
Então, né, eu acho que isso sim deveria ser questionado, né? Então, quer dizer, por que essa formação não chega mais longe para mais pessoas, de maneira que a gente tenha mais trabalhos inscritos de pessoas que atendam os critérios dessa cota, né? Na área de games, isso já está bem, assim, não tão bem, né? Mas como a Alessandra falou, mas está incorporado, você tem grupos bem ativos, tem um muito bacana que é o Women in Games, né? E os dados mostram que a participação, né, de mulheres está crescendo, mas quando você estratifica esses dados, você vê um pouco o que a Alessandra falou, quer dizer, quantas dessas mulheres estão em cargos, por exemplo, né, mais bem remunerados ou de maior hierarquia dentro de uma produção ou de uma empresa, né? Então, os dados eles sempre têm que ser também esmiuçados e mais bem analisados para que a gente não tenha aí uma leitura equivocada muitas vezes, né? E uma outra coisa eu esqueci, mas vou parar por aqui. A Jenny agradece. Acho que não temos, no momento, novas questões. Não sei se o Alessandro quer complementar alguma coisa. Queria só comentar uma colocação do Sérgio, quando falou das produções nórdicas, né? É claro que, assim, do ponto de vista quantitativo, a gente não consegue, né, nem dá para equiparar, nem o tamanho do país, né, nem a quantidade das produções deles com as nossas. Mas tem uma particularidade, Sérgio, que, por exemplo, as séries que a gente vê, grande parte delas são feitas pela TV pública dinamarquesa, que é como se fosse a BBC, né, que chama DR, e que é muito bem estruturada, né, que tem salas de roteiro com gente super qualificada, que pensa, por exemplo, os programas, as séries para o público mais jovem, que a gente não vê no Brasil, mas que passa aqui, né, porque a TV pública ela é educativa, educativa e cultural. Então, assim, eles incorporam crianças nas salas de roteiro das séries para criança, para ouvi-la, sabe? Então, tem uma série de... eles são muito politicamente corretos, né? As questões éticas acima de tudo. Então, acho que, assim, é todo um conjunto de funcionamento da sociedade que acaba fazendo parte desse modus operandi, sabe? Da indústria. Que é interessante de observar, muito interessante de observar. Aliás, felizmente, a gente tem um aluno que... Aqui, Luísa, acho, né, uma ex que está interessando também, né, em produção nórdica e tal. Uma outra coisa que eu queria falar, já que você tocou nessa região do planeta, né, que vale a pena comentar, e que tem a ver com a impermanência, ontem nós, em parceria com um grupo daqui, realizamos uma conferência sobre visualização científica, e que eu achei, que para mim foi um grande aprendizado, acho que para a nossa universidade no Brasil também, foi porque é um movimento que começou de tentar colocar conjuntamente artistas visuais e cientistas das hard sciences juntos. Então tinha biólogo com animador, com pesquisador de questões de genoma humano, né? E todos juntos mostrando cases de trabalhos conjuntos. Então, para mim, acho que esse é um grande pulo do gato, né? Por vários motivos. Porque a gente falou da centralidade da economia, mas agora a gente tem que falar da centralidade da ciência. Se a gente não dominar esse Covid-19, não vai ter muito futuro, né? Muito futuro possível. Então, assim, a centralidade da ciência é uma questão. E como que a comunicação e o audiovisual podem e têm que entrar neste universo, né? Não só para a disseminação da ciência e para a visualização científica, mas para, assim, ser um suporte, né? Acho que a gente tem uma função social nisso também, e que não dá para ficar alheia. Então, eu acho que a gente tem uma questão agora, que é, se voltar a ter dinheiro para audiovisual, tem que ter dinheiro, desculpa, não é hora de entretenimento, vai ter que ter dinheiro para produção de visualização científica, sabe? Para informar as pessoas como tem que se cuidar, porque muitos dos países não estão sabendo ainda como lidar com a questão. E o audiovisual pode ser uma ferramenta interessante para isso.
E eu acho que é um outro pulo do gato, porque esses filmes que foram feitos, vários deles muito interessantes, muito poéticos, por exemplo, sobre a vida dos Inuits, que são os esquimós na Groenlândia, feitas em animação de uma forma absolutamente poética, a partir de um estudo da antropologia. E que não foram financiados pela Danish Film Institute, que é a agência dinamarquesa como a nossa Ancine. Foi um filme inteiramente financiado pelo Ministério da Educação Superior. Sabe? Então, eu acho que também a gente tem que ocupar esses lugares, né? E aí os games, a animação, os documentários animados, tem um papel super importante nisso, né? Então, é uma questão que eu trago também para colocar, queria dividir isso com vocês, que para mim foi... Não, achei sensacional. Você tinha comentado, eu até perdi, acho que o evento, esqueci, mas também desse ponto de vista corporativo, você tem uma possibilidade de crescimento, né? Pensando enquanto economia, de um setor, de uma área, né, que não existia, né? Então, o setor ele pode crescer além dele mesmo, né? Ocupar esse espaço científico, né? Então, achei muito, muito interessante. Tem uma pesquisa bacana aqui em animação da Malu Dias Marques, que ela fala sobre o cinema científico e, mais especificamente, o uso da animação, né? No cinema científico, e ela pegou aqui no Brasil bastante o trabalho do Marcelo Tassara, que a formação, ele recém-falecido, né? E a formação dele era em física e ele virou animador depois. Então, alguns filmes de animação dele dialogavam muito com essa coisa do cinema científico. Então, achei fenomenal isso, Alessandra. Muito legal. Depois eu compartilho com vocês os cases, porque eu acho que são cases, sabe, muito... Assim, motivam a gente a pensar no assunto também. Muito legal. Só queria aproveitar para também fazer um comentário que reforça muito do que você falou, Alessandro, do que o Sérgio falou. Nosso grupo, nas pesquisas, publicações que a gente faz, tem essa preocupação com esses processos de plataformização mesmo, né, da cultura, obviamente, né, do audiovisual, porque a gente enxerga que nessa questão da impermanência, na verdade, existe, vamos assim dizer, uma passagem muito estreita para o recém-formado, mesmo que ele esteja habilitado para ingressar nesse mundo hoje da produção, né, de plataforma, e esse processo de plataformização já acontece há muito tempo, né, já há muitos anos, e ele se expandiu para todas as atividades, né, todas as esferas da nossa vida, setores econômicos, principalmente na infraestrutura mesmo, a gente já sabe, digital, modelo de negócio e na própria governança, né? Então, é muito importante, eu acho, que a gente pensar nessa reorganização das práticas de ensino, nas práticas profissionais, nos processos criativos, né? Tudo isso está em pauta. E a tendência, e a gente tem falado muito, acabamos de sair, o Dário acabou de sair de um congresso da área, e curiosamente, por conta de uma apresentação que nós fizemos, em que a gente não tocou na questão do algoritmo, porque nós estávamos falando de modelo de negócio e mercado, as pessoas que estavam ouvindo falaram assim, mas vocês não vão falar do algoritmo? Não, vão falar, mas como? Como você pode falar do mundo digital sem falar do algoritmo? Aí teve aquele momento que você pausa e fala assim, né? Antigamente, quando você falava no audiovisual, qual era o problema do ingresso da produção audiovisual no digital? É que tinha que ter programador, e não havia programador na área. Essa mistificação ela só evolui com o passar do tempo, ela não se dilui, né? Aí eu falei, e agora? A gente fala no digital e automaticamente alguém pergunta do algoritmo, mas o algoritmo é uma peça do jogo, mas não é a única, né? Então, isso é importante também de começar a trabalhar mais na formação. A gente não é tão dependente assim dessas questões, ou do programador, ou do algoritmo. Claro que fazem parte desse novo campo, como muitas outras coisas, inclusive o design, etc. Mas o que pega muito
é que as plataformas, na verdade, elas têm, né, tem uma sua infraestrutura, né, ela tem essa infraestrutura dos dados mesmo, né, que também são usados, mas ela também é um modelo de negócio e ela também tem uma governança, né? Essas três coisas se articulam, elas evoluem, as plataformas não estão dadas, elas todo dia se reconfiguram, todo momento. Então, eu acho que o que o estudante, o que as universidades, o que, né, os projetos precisam entender, que o momento de um jovem se lançar numa plataforma é um momento que tem que levar em conta a própria infraestrutura, né, dessa plataforma naquele momento, o modelo de negócio que está em jogo, né, e a própria governança. Porque no momento que uma plataforma consegue a sua sustentabilidade, que ela está dando muito dinheiro. Não vamos pegar as imperialistas, né, os Facebook, os Google, vamos pegar qualquer plataforma. Na medida que ela se estabelece, e no campo do audiovisual mesmo, e se torna bem-sucedida, como qualquer empresa física, ela tende a fechar as portas, né? E ela tende a começar a colocar exigências que não havia no início. E essa parte de exigências que não havia no início é o que a gente chama de governança. Ora, se o teu negócio está indo bem, você não quer novos sócios, você quer continuar lucrando. Então, você muda o estatuto da plataforma, você muda a governança, e ali que entraria a questão do poder público a respeito, por exemplo... Só um minuto. Obrigado. É nesse momento que o poder público deveria fazer uma intervenção e pensar no gerenciamento, nos modos dessas plataformas, como a Alessandra falou, da ITT, o Warner, que foi feita, a Anatel permitiu que foi feita a fusão, né? E agora está acontecendo no Brasil, a Globoplay, Disney, etc., e vai acontecer muito, né? Então, é claro que o mercado se torna cada vez mais inacessível, na medida que as plataformas se estabilizam, a sua rentabilidade tende a aumentar, ela tende a fazer a sua governança funcionar de acordo com o seu interesse. O que eu quero dizer com isso é que essa discussão é muito importante. Essa que vocês trouxeram hoje é muito importante, porque o jovem tem que ficar atento. Ele está chegando num mundo no qual essas plataformas, e eu estou me referindo a isso, a uma infraestrutura digital, né, a modelos de negócio que já estão enraizados na sociedade, estão em todos os campos, em todos os setores, e talvez da cultura e da cultura audiovisual, não sei por que está fora da discussão, mas ele faz parte disso, né? Normal. E a pandemia mostrou muito disso. Mas é um mercado que ele democratiza, por um lado, mas, por outro, ele põe em condições mais severas do que o capitalismo convencional do século XX. Esse capitalismo da plataforma exige qualificações, entendimentos, somente desses aspectos de modelos de negócio, governança, toda a parte de economia e política do audiovisual, de design, que é exatamente essa conversa que a gente teve hoje, absurdas, conhecimento absurdo por parte do jovem, né? Por quê? Porque, literalmente, como se fôssemos falar, são janelas que se abrem e a gente assiste todo dia essas plataformas que governam o mundo de hoje, como o Facebook, etc., eles abrem janelas e fecham ao sabor dessa governança que, no fundo, se diz respeito à rentabilidade. Então, nós temos agora o TikTok, por exemplo, plataforma que surgiu. É uma janela. Quantos aproveitaram, quantos entraram, como se foi, é disso que estamos falando. E, a todo momento, as plataformas elas não são eternas, elas vivem da impermanência, elas se configuram, mas aos momentos de ingresso, entender, inclusive, que momento que o Estado deveria dizer, opa, essa governança nós não vamos permitir aqui no Brasil, porque nós temos determinadas limitações que vocês estão querendo impor, né? Como assim dizer? Um grau de profissionalismo que nós não vamos poder atender, ou um grau de participação que a gente não aceita, né? E as plataformas agem naturalmente em função dos seus interesses, então fica toda uma questão em aberto, que realmente a gente não tem regulamentação, a tendência que, então, todo esse processo de governança chegue de fora para nós, né? O que vai impedir muito mais o acesso do jovem a um trabalho qualificado. Quanto mais retardar a argumentação, mais vai ficar refém, né, da precarização do trabalho da cultura mesmo. Coisas que se era dita na época do cinema presencial, físico, película, hoje a tendência é como você falou, né?
a mão de obra seja muito barata. É isso que eles vão buscar nos países periféricos como nós. Então, realmente é uma discussão que nós precisamos fazer, sim, continuar muitas e muitas vezes, se for possível. A Alessandra também colocou os cases, a conferência. João, não sei se cabe, eu tinha pensado antes, mas é uma coisa super micro, né? Tipo um case, talvez, mas eu não sei se é exatamente ou se cabe, aí por isso que eu queria consultá-los. Que foi um trabalho que a gente fez. Eu até comentei, acho que brevemente, mas é diferente no evento, né, no RED, de um trabalho que a gente fez em parceria, né, com um museu, enfim, uma instituição artística aqui, cultural de São Paulo, que eu entendo como uma questão na verdade, assim, foi o desenvolvimento de uma plataforma para que artistas pudessem colocar obras digitais online num site, né? E isso foi feito agora durante a pandemia com os alunos, né? Que eu falei mais como, né? Que seria talvez mais como uma atividade de extensão, mas que não deixa de ter um caráter formativo, e na ausência de outra palavra eu vou usar inovador, porque é uma coisa que não tem assim muita referência, que talvez a gente até talvez nem tivesse pensado em fazer isso, não fosse a pandemia. Mas não sei se cabe, aí eu poderia mostrar em uns minutinhos isso. Acho que nós podemos, sim. Só surgiu uma questão aqui, mas que a gente pode ver depois. Vamos, então, ver o teu vídeo. A Bruna faz a questão. Bruna, podemos esperar a apresentação do professor Sérgio para depois... Como for melhor para vocês, né? Eu só não sei como, ou se eu posso compartilhar a tela aqui. Share screen. Ô, João, mas você manda aí, vê se não, acho que a gente começou um pouco depois, podemos ir à frente, sim. É curioso ver uma produção artística da pandemia exposta, vamos ver. Tá, deixa eu ver, eu acho. É sempre prazeroso. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. Enfim, a gente tem essa parceria com o Paço das Artes. O Paço das Artes, tecnicamente, ele não é um museu, né? Ele é quase como, porque ele não tem acervo, ele é quase como se fosse uma galeria, né, de arte pública. Pertence ao governo do estado de São Paulo, foi fundado em 1970 pela Tarsila do Amaral. Então, completou 50 anos e tem assim, um caráter muito focado em arte contemporânea e na formação de novos artistas e novos curadores. Então, em 2016, a gente fez um evento junto com o Paço das Artes, e eu estou entendendo assim, eventos, oficinas, né, como atividades, coisas, né, não sei se a gente pode chamar de plataformas exatamente, mas enfim, na ocasião, um evento presencial para discutir a relação, né, dos games com a arte, entendendo que é um espaço artístico, né? Então, aqui no slide de cima tem umas imagens de escolas, né, que visitaram e que foi muito interessante, porque acho que a última coisa que as crianças, os jovens imaginavam encontrar no museu seriam jogos de videogame, né? E o evento teve workshop, oficina, palestra. Essa aqui foi até uma palestra com o pessoal da SPCine, né, discutindo a questão das políticas em games, etc. Né? Esse evento foi feito nessa semana, aí, 22 a 27 de março. Dia 28 ou 29 de março, 2 dias depois, o Paço das Artes foi obrigado a sair da sede que ele ocupava, ali na entrada da USP, da cidade universitária. E curioso, por que ele teve que abandonar a sede dele, né? Porque o prédio, em princípio, pertence ao Butantan. E, na época, a gente estava no meio de outra pandemia, que era da Zika, e o Butantan requeriu o prédio para aumentar, né, o parque ali, a capacidade produtiva de vacinas. Essa não uma pandemia global, mas uma pandemia nacional, né? Zika,
dengue, enfim, várias outras ali que estavam juntas naquele momento. A gente fez, para essa exposição, além disso, uma obra digital, então, junto com os alunos, né, que basicamente era esse modelo aqui, 3D, que você andava por dentro do prédio vazio. Então, era uma espécie de um protesto, digamos assim, que a sede ia ficar vazia, então você andava no meio de um lugar vazio, que não estava acontecendo nada e que não ia acontecer nada e que você não tinha nada para fazer, né? Então, é uma espécie de obra manifesto, digamos assim. E aí o Paço das Artes ficou praticamente 4 anos sem ter uma sede própria. E agora, no começo do ano, né, dia 25 de janeiro, ele inaugurou uma sede própria aqui em São Paulo, em Higienópolis, ao lado do Shopping Higienópolis, o Casarão Nhonhô Magalhães. E aí ele voltou a ter uma sede própria e, nessa ocasião, se comemorou os 50 anos do Paço das Artes, né, de 70 a 2020. Então, a inauguração da sede foi nessa data. E para a inauguração da sede, teve uma exposição da Regina Silveira, né, uma super artista brasileira aí, e nós fomos convidados para fazer uma versão, o pessoal fala uma experiência em realidade virtual, do Paço das Artes. Então, aqui já é outra coisa. Eu vou mostrar rapidinho o vídeo, enquanto isso eu falo por cima. Então, a ideia é que a pessoa pudesse, nessa experiência, conhecer um pouco a história do Paço das Artes. Então, você chega na entrada da antiga sede, né? A porta vai estar fechada. Então, isso aqui era uma obra que ficou exposta, a pessoa podia jogar lá ou online, né? E você controla basicamente como um videogame. Então, você chega, a porta está fechada, né? Depois de algum tempo, você vai, onde que eu posso ir? Você pode subir para o teto. O teto, no projeto original, era para ser a sede ser maior, enfim. Então, você vai no teto, e no teto você vê esse prédio que foi a primeira sede do Paço das Artes. E aí você entra uma espécie de um portal que te leva para um outro lugar, né? Então, some a antiga sede e você vai para a terceira sede do Paço, que também foi a penúltima, né? A penúltima, desculpa, né? Que é o MIS, o Museu da Imagem e do Som, né? E aí você vai navegando assim, no final... Chega no céu. No final você acaba voltando para o começo e a porta vai estar aberta. Acho que é aqui, né? Então, quando você entra no MIS, está escura a tela aqui, mas enfim. O portal do MIS te leva de volta à antiga sede, né? O mesmo lugar que começou, só que agora a porta está aberta. Você pode voltar para a escada e fazer tudo de novo, ou entrar na sede que era na cidade universitária. Aí as luzes apagam e começa um vídeo, né, em computação gráfica, 360 graus, que aí seria mais como se fosse um documentário, que você vai conhecer essa história do Paço, até chegar na sede nova. E aí, chegando na sede nova, tem um texto que explica um pouco melhor. Bom, a partir dessa experiência, então, a gente foi convidado, depois da pandemia, né, para desenvolver uma plataforma que permitisse aos artistas, né, desenvolverem uma obra digital para ficar exposta no site do Paço. E a gente teve 3 desafios. O primeiro era justo essa questão da interdisciplinaridade dos artistas trabalharem junto com a galera de games, né? Então, os games podem ser entendidos, mas normalmente, né, o pessoal a formação de games é mais pensada como um tipo de arte aplicada, enquanto que esses artistas, né, o pessoal mais ligado ao universo das artes plásticas, né? Então, foi um diálogo interessante.
O segundo desafio do projeto foi trabalhar de modo remoto. Quer dizer, todo o desenvolvimento do projeto se deu à distância, né? O que na área de games, como eu falei, nem sempre é novidade. O pessoal trabalha muito para fora, esse tipo de coisa. Mas, para os artistas, principalmente, foi um grande desafio. E o terceiro desafio foi a questão da limitação técnica. Então, tanto para a questão do acesso a computadores mais potentes, né? Então, cada um teve que trabalhar com o computador que tinha em casa, nem sempre era um bom computador para trabalhar com games, com 3D, etc. Mas também a própria limitação do site. Então, você tem uma limitação de tamanho de arquivo para poder rodar online, né, em tempo real, sem dar problema, e também considerando a máquina que cada pessoa que vai acessar o site vai entrar. Então, a gente desenvolveu essas duas obras. Essa aqui é uma parceria de uma artista argentina com um artista brasileiro, da Bahia. Então, você começa, né, numa espécie de um limbo, de um lugar escuro. Então, a movimentação aqui é difícil, assim, é estranha. E aí, à medida que você caminha em direção a esse ponto de luz, né, você cai numa sala. Essa sala, ela não tem o teto, e aqui em cima ela representa o horário do dia que você está acessando. Isso aqui é um vídeo. Então, se você acessa de manhã, você tem um tipo de céu, se você acessa à tarde ou de madrugada, outro, né? E aqui tem textos colados, né, como se fossem adesivos colados na parede, que você pode ler, né? O texto da direita está em espanhol, foi um texto pensado pela artista argentina, e o da esquerda em português. Então, você pode ficar parado, lendo, e depois de um tempo, essas palavras, eu vou adiantar aqui, elas começam a se descolar da parede, né? Tem uma questão do som que eu acho que não está passando aqui, mas de vozes e tambores que começam a se misturar. E aí, à medida que você se aproxima aqui de uma marcação na parede, é um recurso até comum para a realidade virtual, os textos voltam, né? E eles começam a grudar de novo na parede. Deixa eu adiantar aqui. E aí a obra termina com um grande fade para o branco, né? Essa outra, rapidamente, foi feita já por dois artistas brasileiros. Então, você começa do lado de fora do passo, talvez a outra também vai ser assim, o pessoal não sabe. Então, você começa e depois que entra, cairia naquele escuro. Nessa, você começa, você entra, né? Essa é a sede do passo atual por dentro, né? E aqui você atravessa, né, uma parede branca. Então, nossa ideia aí, dentro também de pesquisa que a gente tem na área de museu digital, etc., é trabalhar essa questão do espaço de uma forma que só faça sentido no meio digital, né, que seja diferente do espaço físico, analógico. E aí o espaço começa, a sala que você está, começa a pegar fogo. Então, e isso também tem um lado político em relação às queimadas todas, e o próprio... a própria queimada da cultura e da arte, né? E você, de repente, se vê no meio de um incêndio. E aí também você atravessa uma outra parede, né, que está queimada, que chamuscada. Bem atual, né? E aí você cai num espaço outro aí virtual. Acho que o som não está saindo. Não. E aí, aqui é um espaço pensado pelos artistas, que você anda. E aí você pode experimentar outros tipos de interação física. Então, aqui você meio que levita. Aqui, depois de um tempo, você tem um gatilho que desencadeia umas partículas aqui. Você pode entrar dentro delas.
E aí você tem uma experiência meio tipo aquele game Flow, assim, que você vai ficar interagindo, enfim, né? Essas obras ainda não estão prontas, então essa aqui é uma versão meio alfa ainda que a gente tem, né? Mas era só para mostrar esse trabalho, acabei me explicando, João, desculpa, mas como um case aí que eu tinha pensado de trazer de trabalho aí nesse campo expandido, né, do audiovisual, até um pouco que a Alessandra estava falando, essa questão da plataforma, né, para o museu, que também está sofrendo com isso, quer dizer, até tem os horários que agora estão abertos, restritos, mas o público, né, então vai interagir por meio do site. E que outra coisa o site pode ter além daquelas que ele já tinha, né? Informação, pop-up, menu, vídeo, né? Então foi um desafio também nesse sentido. E no sentido da formação, né? Foi um trabalho feito aí com os alunos de games no contexto da pandemia. Então, por isso que eu pensei de trazer como um caso bem específico, né? Não, eu que agradeço. Imagina, você nos proporcionou uma vivência rápida, mas uma vivência artística, que é o que a gente precisa às vezes, né, nesse meio acadêmico. Muito bacana. Nós temos duas questões antes de fechar o encontro, né, que já passamos da hora, que a Bruna levanta a questão que acho que é bom ler, né? Já leu, Alessandra? Pensando na fala de vocês, assim como citada pelo Sérgio, a necessidade de capacitar pessoas de diversos gêneros, raças e condições financeiras para, assim, essas pessoas terem oportunidade de concorrer com a qualidade, entre aspas, no mercado. Uma fala que eu vi essa semana em um webdoc me impactou, pois também faz parte da minha realidade, entre aspas. As pessoas das áreas periféricas vão se formando conforme as oportunidades de cursos vão surgindo nas suas vidas, na vida delas, fecha aspas. Se não temos ninguém próximo ou na região em que trabalham com audiovisual, animação, games, design, etc., dificilmente essas pessoas irão pensar que essa é uma opção de carreira. Assim, acabam perdendo possíveis trabalhos sensacionais, pois essas pessoas nunca foram inseridas nesses mercados, claro. Depois o Carlos também faz outra questão. Alessandra, algum comentário? Sérgio? Claro, é a Bruna, né? Bruna, acho que é isso mesmo, e aí por isso que as ações estão sendo, as iniciativas estão sendo nesse sentido, né? De tentar trazer esses talentos, de fazer essa ponte entre esses talentos e esse universo da realização. A Especine, por exemplo, tem um programa que já está em andamento há pelo menos 4 ou 5 anos com a Secretaria do Trabalho. Então, isso é no âmbito do município de São Paulo. Que é isso, é um programa que tem 3 fases, ele foi mudando ao longo do tempo, mas ele tem basicamente esse desenho. Então, a primeira fase é fazer uma inscrição, selecionar esses jovens que não têm nenhuma vivência, têm desejo de entrar no setor, mas não têm nenhuma vivência, nem conhecimento teórico, fazer seleção desses jovens, então os que têm interesse entram, basicamente é isso. Aí eles ganham uma bolsa da Secretaria do Trabalho para poder fazer esse processo de capacitação. E nessa bolsa, então, primeira etapa é inseri-los, então, falar, olha, como é que é, as diversas oportunidades que ele tem, né, de trabalho lá dentro, enfim, com o que ele pode trabalhar dentro do setor audiovisual, chamando pessoas do mercado para dar esses módulos. A segunda etapa é inserir esse jovem nas produtoras, então as produtoras, elas se voluntariam a receber esses jovens que já vêm com bolsa, né, digamos assim. Então todo mundo, na verdade, deseja ter esses jovens lá. E a terceira fase, que é, após ele ter vivenciado essa experiência dentro da produtora, ele volta a estudar. Né? E aí já volta a estudar em algum setor específico de nicho que ele queira, daquilo tudo que ele viu dentro do universo teórico e do universo prático. Os relatos são super positivos, tanto dos jovens que passaram por essa capacitação, quanto das produtoras que os receberam. Né? Então, que isso gerou novas narrativas lá dentro, novas ideias de projeto. Então, teve jovens que foram integrados no próprio departamento de desenvolvimento de projetos, óbvio, porque eles trazem uma realidade sociocultural completamente diferente daqueles jovens de classe média que vinham trabalhar nessas produtoras como estagiários, como terceiros assistentes, né? E que enriqueceram o trabalho de todo mundo.
O Netflix, por exemplo, recebeu jovens também, e uma das jovens, eles falam sobre esse case, que foi um super case de sucesso, né? Em termos de formação de uma nova liderança na área negra, mulher e periférica, que é a Jaqueline, que ela entrou como terceira estagiária do departamento de figurino. Então, ela passou por figurino, por maquiagem, e, de repente, todo mundo da 3% queria a Jaqueline para cuidar do cabelo deles, porque a Jaqueline era a única que entendia de cabelo afro, né? E agora a Jaqueline é head da área, né? Então, da área de arte. Então, são essas coisas super importantes, né? Que essas entradas, essas aberturas possibilitadas por essas iniciativas propiciam, mas é o que você falou mesmo, tem que permitir esse acesso, senão esse jovem jamais vai saber, né? Por onde é a porta de entrada. Furar essas bolhas, né? As iniciativas para furar essas bolhas. Com isso, João... Entrar e ser competitivo também, né, Alessandra? Porque quando a gente pensa assim, animação antes, não tinha formação, né? Então, as pessoas aprendiam por conta própria, colocava papel celofane, desenhava por cima da TV, não sei o quê. Só que hoje, a impermanência é outro mundo. Quer dizer, você vai ter gente que fez curso fora do Brasil, que faz faculdade, não sei o quê. Então, tem a questão de dar o acesso, não só como uma forma da pessoa saber que existe um mundo e uma possibilidade, mas também no sentido, né, de tornar essa pessoa qualificada e competitiva para um mercado que muitas vezes pode ser que ela vai entrar e que é já super competitivo, né? Assim, pensar algumas partes aí, né? Efeitos especiais, não sei o quê. Às vezes a pessoa que está começando é muito difícil, ela vai competir com uma pessoa que tem anos de experiência ali, né? Então, essa política é fundamental. E tem a questão que às vezes se importa modelos, né? Para o regional, para o periférico, e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, porque às vezes seria uma questão de reestruturar o ensino, a pesquisa, nas demandas que, por exemplo, a Bruna colocou, nos contextos regionais. Uma pesquisa que nós fizemos, a gente viu isso. Em Guararapes há um modelo de produção audiovisual super contemporâneo, que mescla, né, plataformas com audiovisual, etc. E às vezes a gente fica parado em certos modelos que chegam de fora. Alessandra, bom, mas temos mais questão. Gente, desculpa, mas eu precisava ir. Então, vamos fechar as questões. Só tem uma porque o Carlos faz, né? Que ficou em aberto, que é a lei do Aldir Blanc, que você comentou, né? Que eu acho que é uma confirmação, mais ou menos, né? De que a renda mínima estabelecida pela lei se essa gestão dos fundos destinados às prefeituras e governos garante iniciativas ao setor em tempos de pandemia. Minimamente garante, né? E o fundo setorial garante uma cota mínima audiovisual, aí já é uma outra questão. Não é tão então, na verdade, a Lei Aldir Blanc, de fato, ela vai impactar, né? Se ela conseguir ser executada, essa é a grande crítica, né? Que a gente acha que esse dinheiro não vai chegar na ponta. Tem o dinheiro, mas ele não vai chegar porque não vai ter capacidade de operacionalizar todo esse recurso que nunca foi visto antes por esses estados e municípios. Mas ele não vai fazer nem cócega no setor audiovisual. Então, obviamente, né, que a costureira, que o pessoal que trabalha com eletricidade, iluminação, pessoal mais da técnica, esse recurso vai ser importante, mas para o setor audiovisual em geral, isso não vai fazer nem cócega, esse recurso é mínimo. E com relação ao fundo setorial do audiovisual, que é apenas dirigido para o audiovisual, os recursos estão congelados, né? E não se sabe quando que a agência vai voltar a pagar os contratos que já estão fechados. De 2018, tem contrato feito, assinado em 2018, que ainda não foi desembolsado. Então, essa é a situação do audiovisual hoje, né? E só um acréscimo nessa questão da lei, na questão de prefeituras e governos, os editais são feitos, né, regionalmente, em cada governo, em cada prefeitura, em cada governo estadual. Então, as exigências do edital, a gente não sabe. Não quer dizer que todos os trabalhadores sejam beneficiados se no edital constar, por exemplo, que o profissional tenha que ter o currículo Lattes. De repente,
Não, e para citar um exemplo bem próximo a nós, do governo do Estado, né? Enfim, dirigido pelo Sérgio Saleitão, né? Eles, no edital, eles me chamaram para participar dessa comissão de seleção, e eu disse não, porque no edital de fomento à produção audiovisual, ou seja, para longa-metragem, estava lá como um dos critérios de seleção, né, uns critérios de avaliação dos projetos, o impacto econômico do projeto. Assim, não é hora de falar de impacto econômico. Se é um edital da Lei de Aldir Blanc emergencial para o setor, não é hora da gente pensar em impacto econômico, mesmo porque as salas estão fechadas, né? Então, assim, é absolutamente... Então, essa teve tudo que ser construído às pressas, óbvio que essa estrutura, essa hierarquia exigia ter entidades e ter grupos e coletivos pensando esse digital tudo, mas não teve tempo de pensar em uma ferramenta, uma boa ferramenta, né, de política. E esse pedido do currículo foi feito para profissionais em outro edital, em outro estado. O que tem a ver o currículo acadêmico com a produção de vídeo, né? Acho que era isso, não sei se o Sérgio tem algum comentário, porque depois a Jenny só fala da criação de oportunidades. Ok. É isso, então? Podemos fechar? Não, é isso. Só agradecer, João, e parabenizar mais uma vez vocês aí pela iniciativa, a Alessandra pela sempre brilhante fala, e a oportunidade aqui de dividir alguma coisa e aprender muito. Muito obrigado. Delícia. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Demais estar com vocês. E, ó, João, demais esse teu grupo de pesquisa. Ele sempre motiva, tira a gente do lugar, cutuca a gente. É ótimo estar com vocês. Agradeço muito. Foi um prazer enorme também para nós. Muito obrigado, Alessandra. Tudo de